Sou um homem de meia idade que mora na periferia. Minha casa é a única em uma longa e sinuosa estrada de terra, mas tem um ponto de ônibus. Da janela do meu quarto, posso vê-lo do outro lado da rua. É bem prático para mim, na verdade. Nunca perco o ônibus da manhã para o trabalho e sei de cor os horários que ele passa. Foi por isso que fiquei perplexo quando notei um ônibus no ponto às 13h17 da madrugada de sábado, dia 14 de outubro. Na verdade, foi o barulho dele que me acordou. Tenho um sono leve. Sentei-me na cama, estiquei o corpo, apoiei-me nos joelhos e abri as cortinas com cuidado. O velho poste de luz da minha rua iluminava um ônibus sinistro, totalmente cinza, sem marca nenhuma. Não havia iluminação interna. Não consegui ver um motorista ou sequer os passageiros. Isso era obviamente bizarro. Os ônibus não aparecem naquele horário da madrugada, não aqui onde moro. Ainda assim, assumi, como qualquer pessoa faria, que os tempos estavam mudando e, sei lá, tinha pessoas trabalhando a essa hora. Parecia uma boa ideia, na verdade. Um ônibus para aqueles que perderam o último para casa depois de uma noite fora, talvez. Isso ainda não fazia sentido porque pouquíssimas pessoas usam esse ponto de ônibus em particular. Verifiquei o horário novamente para conferir. Sei que teve um ônibus às 11h07 da sexta-noite e não deveria haver outro até às 6h05 da manhã de sábado. Observei o veículo se afastando e pensei, talvez, que não fosse um ônibus público. Talvez fosse fretado ou algo assim. Isso parecia uma explicação razoável. Tirei isso da minha cabeça e voltei a dormir. No entanto, o ônibus voltou na madrugada seguinte e continuou a voltar por semanas. Fui verificar no meu trabalho os horários de ônibus e ainda não havia menção de 1 às 13h17 da madrugada. Liguei para a prefeitura e eles me garantiram que não era um ônibus público. Disseram que eu poderia entrar em contato com as autoridades locais para relatar qualquer atividade suspeita. Então, foi o que fiz. Liguei para a polícia, mas eles não se importaram. Só me transferiram para algum departamento civil com um nome que não me lembro, e esse departamento me transferiu para outro departamento. Ninguém estava preocupado. Ficou claro que cada pessoa com quem eu entrava em contato só queria que eu me cansasse de tudo e parasse de incomodá-los. Desisti de procurar ajuda, mas não desisti da minha busca por uma resposta. Comecei a fazer anotações. O ônibus sempre chegava exatamente às 13h17. Ele ficava por cerca de 30 segundos. Ninguém nunca embarcava ou desembarcava do veículo. Tirei uma foto dele e postei em vários fóruns online. Ninguém conseguiu identificar a origem do ônibus cinza, mas um comentário se destacou. Lembro-me de um usuário me dizendo que eu deveria vender minha casa e me mudar. Eles disseram que o ônibus estava lá por mim. Mais importante, eles disseram que eu não deveria, sob nenhuma circunstância, entrar nele. Isso parecia um conselho bastante óbvio. Não estava planejando embarcar em um ônibus suspeito nas horas escuras da madrugada. Mas tudo mudou em 20 de novembro. O ônibus chegou no horário, 13h17 da madrugada. Ajoelhei-me na cama e olhei através da cortina enquanto ele contornava a esquina. Algo estava diferente. Depois que o veículo parou completamente, ouvi. Alguém no ônibus estava gritando. Congelei. Não sabia o que fazer. O silêncio se seguiu, mas eu sabia que não tinha imaginado coisas. Era um grito real. Observei o ônibus e esperei. 30 segundos se passaram. Muito tempo passou. Quando finalmente tirei os olhos da estrada para verificar meu celular, eram 13h29. O ônibus não se moveu.
O mundo lá fora ainda estava assustadoramente silencioso. Voltei à realidade e comecei a ligar para a polícia. A chamada continuou falhando e então vi que não tinha mais sinal. Nenhum. Normalmente eu tinha sinal dentro de casa. Estava ficando louco, então levantei-me para ligar a luz do meu quarto. Nada. Movi o interruptor para frente e para trás. Sem energia na casa toda. Eu estava prestes a ir para a caixa de fusíveis, mas olhei pela janela da sala de estar antes. O poste de luz estava desligado. Um apagão. Foi quando finalmente entendi. Pela primeira vez em meus 10 anos de vida solitária, eu estava realmente isolado. Não tinha vizinhos, sem amigos, sem família. Eu estava completamente sozinho. A gravidade da situação caiu sobre mim. Eu teria que sair de casa. Meu instinto de autopreservação me dizia para ficar quieto ali, mas eu não podia ignorar o grito desincorporado que ecoou pela noite. Eu sabia que tinha vindo do ônibus e que não poderia viver comigo mesmo se eu ignorasse. Armado com um casaco de inverno e uma lanterna, andei para fora trancando a porta atrás de mim. Caminhei hesitantemente, parando no portão para lançar a luz da lanterna para o outro lado da rua. Lá estava o ônibus cinza, parado, aparentemente abandonado. Não havia sinais de vida. Tudo estava tão quieto. Jurei para mim mesmo que podia ouvir meu coração batendo nos meus tímpanos. Abri o portão rangente e comecei a atravessar a rua, tentando em vão controlar meus joelhos trêmulos. Minha lanterna oscilava na minha mão esquerda trêmula. Então, apertei meu pulso com a mão direita. Iluminei as janelas do veículo estacionado. Definitivamente, não havia motorista, mas as janelas eram altas, então não consegui ver se havia algum passageiro. Caminhei pela frente do veículo, reunindo coragem para entrar. Quando cheguei do outro lado do ônibus, parei. Tentei controlar minha respiração. Olhei para as portas por uma eternidade e então senti meu corpo inteiro se contrair. As portas se abriram. A luz da minha lanterna ainda não revelava um motorista. Não conseguia ver ou ouvir ninguém. Pensei por um breve momento naquele estranho da internet que me disse para não embarcar no ônibus. Mas não conseguia tirar o grito que ouvi antes da minha mente. Meu instinto me dizia que alguém estava em perigo. Entrei no ônibus e comecei a subir as escadas. As portas se fecharam. Segurei a lanterna na minha frente como se fosse uma arma e gradualmente subi o próximo lance de escadas para o segundo andar de passageiros. Passei vários segundos em cada degrau, pensando que poderiam ser os últimos momentos da minha vida. Então, iluminei a área de passageiros à minha frente. Meus olhos esperavam ver nada, mas não, tinha alguém ali. Uma menina. Ela estava sentada no assento do meio da última fileira, suas mãos no rosto. Ela estava chorando de cabeça baixa. Você está bem? Perguntei timidamente. Não tive respostas. Então, comecei a andar para frente. Não sabia se havia mais alguém ali. Quando estava a poucos metros dela, ajoelhei-me no corredor. Você está bem, moça? Perguntei pela segunda vez. O choro da menina cessou abruptamente, mas ela não tirou as mãos do rosto. Você não deveria ter entrado no ônibus. Ela respondeu. Minha lanterna apagou. Bati no botão tentando ligá-la, mas nada. A menina e eu estávamos mergulhados na escuridão. Então, ouvi novamente as portas do ônibus se abrirem. Virei lentamente a cabeça para encarar a frente do ônibus. Podia ouvir o som de uma respiração baixa, seguida por passos ruidosos. A luz fraca da lua brilhava pela janela da frente, mas era suficiente para mostrar uma figura corpulenta na outra extremidade do corredor.
Um espectro negro com membros desengonçados estava se movendo em nossa direção. Ele se curvou para frente e seus braços alongados arrastaram-se pelos topos dos assentos. Ele era muito alto e muito largo para caber no corredor. Virei-me para encarar a menina. Ela tinha tirado as mãos do rosto. Mal conseguia vê-la. Mal conseguia ouvi-la. Essa é a última parada. Eu esperava que você não entrasse. Eu queria mais tempo aqui. Ela sussurrou. Antes mesmo que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, senti um membro gelado se enroscando em meu tornozelo. Ele me puxou e eu caí. Meu nariz bateu no chão do corredor e ouvi algo rachar. Pensei que era o fim, mas olhei para cima e vi a criatura demoníaca enroscando seu outro membro no pescoço da menina. Ele a ergueu do assento. Ela gritou enquanto era levantada em direção à figura indistinguível no corredor. Não conseguia realmente ver o que aconteceu na escuridão, mas nunca esquecerei o som que seu corpo fez quando foi consumido pela entidade negra. Pareciam folhas secas sendo esmagadas no chão. Eu tinha quase totalmente perdido meu senso de realidade nesse ponto, mas algum vestígio de instinto de sobrevivência persistiu em minha mente. Virei-me de costas e olhei para meu tornozelo. Não conseguia realmente ver o que estava fazendo no escuro. Só sabia que tinha que agir. Então, com o meu pé livre, pisei no membro da criatura. Pisei com toda a força que pude. O demônio que estava devorando a pobre menina soltou um uivo desumano. Ele perfurou meus tímpanos e quebrou todas as janelas do ônibus. O membro se retraiu do meu tornozelo e voltou ao ser sombrio. Aproveitei minha oportunidade, impulsionando-me, girei e me lancei para a janela traseira do ônibus, agora sem vidro. Agarrando-me à moldura da janela com todas as minhas forças, dei uma última olhada na entidade escura que estava se lançando em minha direção. Então, caí de pé na estrada. Corri para longe do ônibus. A adrenalina me impulsionou para a frente. Não olhei para trás. Só continuei correndo. Na velocidade que eu estava, acho que só levei alguns minutos para chegar até as luzes quentes e acolhedoras da civilização. Olhei para meu celular e chorei ao ver que tinha sinal. Pedi um táxi. Queria o destino mais distante possível. Nas últimas semanas, tenho vivido em um hotel. Sei que não deveria ter entrado no maldito ônibus, mas finalmente segui o conselho daquele estranho no fórum. Me mudei para longe. Não saio à noite e definitivamente não olho pela janela depois das 3 da manhã. Até a próxima. Obrigado.